Olá, amigos, tudo bem? Hoje nós vamos responder alguns comentários que estão aqui no canal, que nós não respondemos, então esse vai ser o momento. Nesse vídeo nós vamos pegar os últimos comentários relacionados à aquaponia e vamos responder. O primeiro é de Edilson, ele estava perguntando se o cal serve para abaixar ou aumentar o pH. Então, Edilson, o cal, ele aumenta, o cal virgem, principalmente o cal virgem, ele aumenta muito o pH. Então tem que ter muito cuidado na hora de estar utilizando o pH. Você comentou no vídeo como tamponar o pH com eficiência comprovada, é que a gente faz aquela misturinha, quando ele seca, né, você mistura o cal com água, quando ele seca ele vira uma rocha, uma pedra de cal. E depois de seca, 2, 3, 4 dias que está bem seco, você coloca no sistema algumas pedras, e ele vai dissolvendo aos poucos, tá? Então você coloca num lugar que tem circulação de água e aos poucos ele vai dissolvendo, ele vai tamponar, manter o pH neutralizado, mais ou menos, né? Se você colocar muitas pedras, ele vai aumentar muito e dependendo da sua carga orgânica dentro do sistema, se você coloca pouco, o pH vai baixando. Uma velocidade menor, mas vai abaixar, tá? O calcário não tem como formar pedra, então se você misturar com água, ele não solidifica, mas ele aumenta o pH e ele é rico em magnésio. Cálcio e magnésio, que é importante para as plantas, tá? Então eu sempre faço uma mistura com calcário. Eu sempre coloco calcário no sistema, porque o calcário ele tem esse magnésio que também é deficiente no sistema de aquaponia. Ele tem o gesso, que ele vai tamponar o sistema, manter o pH mais equilibrado, mas ele não abaixa nem aumenta o pH, tá? Só que ele também tem a tendência de fazer os sólidos decantarem no fundo do sistema, ajudando a clarear a água. Então, todos eles têm uma função dentro do sistema de aquaponia, tá? Aí tem o Agnaldo Caire, você respondeu show de bola, valeu, amigo. E depois o Fernando Checone, eu acho que é assim que fala, ele pergunta ao parceiro, usei uma fonte de 12 volts que alimenta minha bomba de 12 volts. Em paralelo à bomba, coloquei bateria de moto. A fonte carrega a bateria e mantém a bomba. Quando acaba a energia, a bateria mantém a bomba do meu peixe. Assim que a energia volta, continua a carregar a bateria e manter a bomba. Muito bem, Fernando. Ele está falando aqui porque a gente fez no vídeo como automatizar de forma simples e barata o sistema de aquaponia. E aí ele falou do um sistema de backup que ele está utilizando e como ele utiliza, tá? Boa ideia, Fernando. Aí ele cria a especificação desse aparelho para comprar. Olha, eu utilizei o Sonoff, ou Sonoff, como é conhecido. É vendido na China, no AliExpress, Mercado Livre você vai achar, mas num preço muito maior. E tem vários modelos de Sonoff. Todos eles vão fazer basicamente a mesma coisa. Tem uns que é para 4 portas, outros para 2 e outros para um apenas. Tem um mini, que ele é pequenininho, mas faz a mesma coisa que os outros. Mas hoje em dia tem as tomadas inteligentes e elas são mais práticas de utilizar do que a Sonoff. Porque o Sonoff você tem que fazer a conexão elétrica nele, né? A tomada inteligente você põe a tomada e liga o equipamento nele. Aí eu tenho 2 equipamentos, como é que eu faço? Ou você faz um jump e liga os dois na mesma tomada, aí eles vão obedecer a mesma programação, né? Você coloca um T lá e liga os dois. Ou você compra uma régua inteligente. Essa régua inteligente vai fazer a mesma coisa que a tomada inteligente. Só que normalmente a régua, que é um filtro de linha, ela tem mais ou menos 4 portas e ainda tem umas portas USB. E você pode controlar normalmente essas 4 portas separadamente e a porta USB você controla todas juntas, mas separada das tomadas. Então é muito mais prático. Se você tem muito equipamento para ligar uma régua inteligente. Se você vai ligar um equipamento ou 2, talvez vale a pena só a tomada inteligente, tá certo? E Ademil Pinheiro, porque eu fiz o vídeo sobre a cauda sufocálcica, que recomendo muito no sistema de aquaponia, porque é orgânico e realmente funciona, principalmente para fungicida, mas ela é acaricida, inseticida e também serve como adubo foliar. Ele perguntou se esse cal que utiliza é o mesmo na construção. Você vai tem o cal virgem, você vai esse cal virgem. Você tem que só ver se ele não tem nenhum aditivo, porque às vezes você vai no depósito, vai comprar um pacote de cal e ele pode vir lá um aditivo, tá? Mas se ele for o cal, normalmente o cal, inclusive, é utilizado algumas cozinheiras utilizam na fabricação de doces, então é seguro, tá bom?
Aí é só tomar cuidado, aí que ele não tem nenhum outro aditivo, alguma coisa dentro da formulação dele. Se ele for cal virgem, você pode utilizar sem problema, tá? E o Eduardo Diniz colocou assim, show de bola. Só não entendi porque não pode levar ao sol. Se a intenção é de secar a ração, no forno tem mais chance de queimar e prejudicar o processo. Muito obrigado pela dica. Aqui é como fazer uma ração turbinada, né? Que a gente faz um preparo com vitaminas e alguns nutrientes para fortalecer o sistema imunológico do peixe. E é muito bom dar essa ração principalmente antes do inverno e durante o inverno. E ele não tem problema. O sol, porque é o seguinte, o sol ele degrada a vitamina. Tem vitaminas que são fotossensíveis. Então, na presença da luz, elas degradam, elas deixam de existir, se tornam outra substância. Então, é importante não utilizar nem o forno quente. Você não vai utilizar um forno a 130 graus. Você vai colocar um forno muito baixo para poder secar. Ou você deixa na sombra espaçada e ela vai secar, um lugar bem ventilado. Você pode, inclusive, colocar um ventilador em cima, tá? Mas evita o sol. Muita gente coloca a ração no sol, mas o sol, ele degrada substâncias. Então, se você pegar um detergente colorido, por exemplo, tem nada a ver com ração, mas se você coloca ele no sol e deixa lá, você vai ver que com o tempo ele muda de cor, né? O corante lá deixou de ser aquele do corante. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que leva no sol, né? Você pega um medicamento, uma vitamina, qualquer coisa, vai estar lá, mantenha a distância da luz solar. Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso. Se você leva o alimento dos peixes para o sol, você está dando um alimento pobre, nutricionalmente falando, para o peixe, tá bom? Aí, Claudinelli, ele colocou assim, opa, amigo, não dá dengue nas camas de cultivo? Então, a gente fala de cama de cultivo, e aí, muita gente que a gente vê, principalmente na internet, as pessoas fazendo a cama de cultivo, e a água ela chega na superfície, depois desce. Chega na superfície, né? Isso quando não é uma cama de cultivo de fluxo contínuo, que aí às vezes fica a água o tempo todo na superfície. Aí dá dengue sim, pode dar, né? Porque o mosquitinho está ali, às vezes ele nem desce para o tanque do peixe. Ele gera ali, ele cresce ali, e dali ele voa. Então é importante você ter uma camada de 3, 4, 5 centímetros ainda depois da camada de água. Então, se a água chega até aqui, a argila expandida vai chegar até mais em cima, justamente para o mosquito não ter acesso lá embaixo, né? E se por acaso ele cair lá embaixo, ele não consegue subir, entende? Então, você tem que ter essa distância, sempre. Sendo assim, não vai ter a cama de cultivo, não vai ter problema com dengue. E também o bocal ali onde você põe o sifão bel, você tem que proteger ele ali. Aí é suficiente, você não vai ter problema com o mosquito, tá bom? E agora você tem que olhar em todas as partes do sistema de aquaponia, porque principalmente no decantador é um problema muito sério no mosquito, tá bom? No decantador a gente tem que ter uma atenção especial, manter tampado é importante, colocar algum peixe lá dentro, se possível, né? Alguma coisa você tem que fazer para evitar ali. Mesmo com a circulação de água, dentro do tanque, com peixe, os mosquitos vão lá e botar ovo. Tá bom? E se você só tem peixe grande, você ainda corre o risco de ter dengue, porque o peixe grande, às vezes ele não vai conseguir se alimentar da larvinha de mosquito que está dentro da água. Entende? Então é importante ali você ter cuidado em relação a isso, tá? Aí, Magrife Miller, ou Miller, não sei como é que fala, ele colocou de onde como puxa a água para a cama de cultivo. Então, Magrife, ou Miller, eu chamava você de Miller, mais fácil. É o seguinte, quando a água que você vai jogar na cama de cultivo, ela tem que vir do SAMP. É o melhor lugar de você pegar a água e jogar para a cama de cultivo. Por quê? Ali a água já passou pela cama de cultivo, primeiro lugar, né? Ela passa pela cama de cultivo, depois ela cai no tanque dos peixes. Então, quando ela estava na cama de cultivo, o que aconteceu com ela? Ela ficou pobre em oxigênio, porém ela está limpa, com menos nitrito, menos amônia, menos nitrato. Tudo está acontecendo ali na cama de cultivo. Quando ele cai para o tanque dos peixes, é uma água mais limpa, principalmente a matéria orgânica, fica para lá na cama de cultivo. Então a água mais pura vai cair para o tanque dos peixes. E na queda, você faz de um jeito que vai oxigenar. Então essa água que vem pobre, porque as plantas consomem oxigênio pelas raízes, quando ela volta para o tanque dos peixes, ela oxigena. Dali ela vai passar no seu decantador, no seu filtro,
E nesse momento, ela está passando por um processo de filtragem também. E aí vai reter a matéria orgânica, mas ali vai consumir também oxigênio. Quando você chega no SAMP, ali você tem que circular a água antes de jogar para a cama de cultivo ou para o tanque dos peixes. Então, sua bomba ela tem que ser suficiente para pegar a água, jogar para o tanque dos peixes, pegar e jogar na cama de cultivo, mas ela tem que ser capaz de pegar um pouco de água e voltar para o próprio SAMP, recirculando ali, batendo na água. Porque nessa batida de água, ela reoxigena a água. Aí você vai jogar água limpa para os peixes e água com todos os nutrientes possíveis lá na cama de cultivo. Por quê? Passou no tanque dos peixes, pegou matéria orgânica. Chegou no decantador e no filtro biológico, ali vai degradar o que é matéria orgânica, então vai passar o que é inorgânico. E esse inorgânico é o que as plantas consomem. A planta não consome cocô de peixe, consome as fezes dos peixes já mineralizado. Tá certo? Então tem que ter bastante oxigênio no sistema. Você pega do SAMP e joga na cama de cultivo. E o Antônio Batista Alves, ele está falando aqui sobre o alimentador automático e ele está perguntando assim: oi amigo, parabéns pelo vídeo. Só uma pergunta, se faltar internet, será que continua funcionando? Então, Antônio, continua, tá? Eu não recomendo agora mais você fazer pelo S9, igual eu fiz no vídeo, porque é mais complicado, tá? A tomada inteligente hoje, se você comprar uma tomada inteligente, você vai fazer as mesmas configurações, o mesmo processo pelo celular, controlar pelo celular. Você compra lá na China, mais ou menos R$50. Aqui no Brasil, R$90, R$100, tá? Aí já é da Positivo, de marca com garantia de 1 ano. Então, é um bom equipamento você comprar ou uma régua inteligente, ou uma tomada inteligente, é mais prático, e você vai conseguir fazer a mesma configuração. Você faz num lugar que tenha internet, depois você leva para o lugar que não tem internet. Antônio, mas se você não tem internet no sítio onde você está, né? Você não falou? Deixa eu ver se você fala aqui. Não fala. Se você está num sítio, num lugar que não vai ter internet, não vai ter como você controlar esse equipamento pelo celular. Às vezes, um timer digital vai ser mais em conta ainda. Você compra ele aqui em algumas lojas físicas, você já consegue comprar no valor, às vezes, mais barato que a tomada inteligente. Então, vale a pena, às vezes, você comprar um timer, que você só programa ele, aquela programação vai ficar lá para sempre, e tem a vantagem que ele se coloca lá até os segundos, né? Ele é um pouco mais trabalhoso para poder configurar, mas pela vantagem de ser mais barato, às vezes vale a pena. O Jackson Oficial. Eu coloquei tipos de aquário para iniciantes, ele coloca assim, ó, posso colocar quantos peixes em 25 metros quadrados, deve ser centímetros, com 75 centímetros de fundura no tanque de barro natural. O Jackson, depende muito, sabe por quê? Depende do seu sistema de filtragem, do seu sistema de circulação e de oxigenação. Então, esquece um pouco a quantidade de peixe que você pode colocar no tanque. Pensa assim, ó, quanto mais oxigênio eu ofereço, quanto mais eu mantenho a água limpa, o meu filtro biológico é capaz de manter a água limpa, eu posso colocar mais peixe. Então, por exemplo, no sistema de aquaponia, no tanque de peixe de 1.000 metros, 1.000 litros de água, tem pessoas que colocam 100 tilápias adultas. É muita coisa? Exageradamente muita coisa. Mas tem gente que consegue. Como? Tem muita oxigenação. O filtro é muito forte, então ele filtra bastante a sujeira. Tá bom? Quando a gente está falando de uma tranquilidade maior, então num tanque de 1.000 litros a gente coloca 20 tilápias. Que aí você exige menos. Então pensa assim, ó, quanto mais peixe no tanque, independente se é um aquário, que seja, mais tecnologia, mais preparo vai ter que ter ali. Por quê? Se acabar a luz, se tem muito peixe na água, vai faltar rapidamente oxigênio. Então você precisa de um sistema de backup, que senão você vai perder todos os peixes. Então não recomendo muitos peixes. Coloca poucos e vai aumentando, né? Vai formando o filtro, aí você melhora o filtro, né? Quando a gente pergunta assim, quantos peixes eu coloco, é porque ainda não tem uma ideia muito clara de como é que funciona um aquário ou um sistema de aquaponia, tá? Então é só um cuidadinho aí de você olhar primeiro seu filtro biológico. Estuda ele bastante, o filtro mecânico, e aí você vai conseguir raciocinar aí quantos peixes, porque depende do peixe. Tem peixe que suja menos, peixes pequenos.
Aí eu tenho peixes grandes, eles sujam mais, tá bom? E depende do que você quer. É água mais alcalina? Que tipo de peixe você vai criar? É uma água mais ácida, mais mole, mais dura? Cada peixe tem uma preferência de água. Então você tem que ver o peixe que você quer colocar. E aí você estuda a respeito desse peixe, quais são as necessidades dele, e aí você vê quantos peixes você consegue colocar, tá bom? A Iva Bernardes da Silva, ela perguntou aqui sobre a cauda sulfocálcica. Só não entendi o tipo de cal. É cal virgem, cal comum, cal de fazer doce. Esse cal você compra até numa loja de material de construção. Pela internet, no Mercado Livre, vários lugares, tá bom? É um cal comum, cal virgem. Vamos mudar aqui. Aí ela fala assim, ó, a Lindal está perguntando, boa tarde. Ela está perguntando sobre a ração turbinada, esse vídeo, tá? Boa tarde, serve para outros tipos de peixe, carpa? Serve, Lindalda. Você pode colocar vários tipos de peixe. Agora, peixe carnívoro, por exemplo, não vai se adaptar, porque você colocou alho, tá? Então, o peixe, às vezes, não vai gostar. Então, depende do tipo de peixe. Mas carpa é um peixe que alimenta bem. Mas aí, eu recomendo, se você colocar para outros tipos de peixe, a não ser a tilápia, diminui um pouquinho a quantidade de alho, de cúrcuma, tá? Curcuma, né? Você diminui um pouquinho a quantidade, porque eles não gostam muito. O sabor fica muito forte, tá? A Cláudia Araújo, gostei muito, obrigada. Falando sobre como aplicar a cauda sulfocálcica. Obrigado, Cláudia. O Aldo Nestor Munsberg, ele, parabéns pela aula, muito bem explicado. Também sobre o vídeo da cauda sulfocálcica. O Newton Areias, ele falou assim, ó, perguntou, Fera, fazer uma pergunta, tem tempo certo para a criação de peixes e plantas na aquaponia ou pode ter o ano todo? Ele comentou no vídeo funcionamento do nosso sistema de aquaponia por completo. Inclusive é um vídeo bem antigo, nosso sistema mudou bastante depois desse vídeo, tá? Newton, pode ser o ano todo. Depende do tipo de peixe e da região que você está. Se você está no Nordeste, é água quente o ano todo. Você pode colocar qualquer tipo de peixe que se adapta à temperatura e não vai ter problema. Principalmente tilápia. 6 meses ela vai estar pronta para o abate. Agora, se você está na região sul, sudeste, que é mais frio, e tem momentos que estão bem frios, dependendo do peixe, esses peixes morrem. Tambacu, por exemplo, ele não vai suportar o frio, né? Então, você tem que pôr peixes adaptados à sua região. Então, por exemplo, a carpa capim, ela é muito adaptada ao frio também. Então, numa região fria, quando faz frio, mesmo chegando a próximo de 0 graus, ela vai muito bem, tá? Então, você tem que colocar peixes adaptados à região que você está. Como eu não sei a região que você está, é importante você fazer essa ligação. Temperatura do ano o ano todo, ou se tem épocas do ano que faz frio, mesmo que seja um dia, porque nesse dia fez muito frio, abaixou de 10, 8, 7 graus, às vezes você vai perder o peixe, né? Alguns peixes resistem, mas aí faz 2, 3, 4 dias de frio seguidos, e aí você vai perder os peixes, né? E principalmente na época de frio, na época da geada de noite, você tem que colocar alguma coisa cobrindo os tanques. Porque esse frio que desce, aí ele congela, ele abaixa muito a temperatura da água. Então você coloca um plástico, alguma coisa, para manter a temperatura, tá bom? Você faz como se fosse uma estufa mesmo. Ele também, ó, boa tarde, Fera, você me inspira a fazer o meu sistema. Gosto muito do canal do MS também. Também o nosso xará, o Leandro, né? Ele é realmente muito bom, o canal dele. Recomendo para todos. Isso aí. Aí o Newton também perguntou em outro vídeo. Acho que ele fez uma sequência aqui de uma bateria de assistir os vídeos, né? Esses testes, eu estou falando aqui sobre como tamponar o pH de forma comprovada. E aí ele fala assim, ó, esses testes que você fez, se compra a tabela, poderia dizer? Se compra a tabela, eu não entendi sua pergunta, Newton, mas o sistema de tamponar o pH, quando aqui eu estou utilizando o cal, ele já diluído na água e deixo secar.
Quando ele seca, ele se torna uma substância dura, uma pedra. Quando você coloca na água, ele vai dissolvendo aos poucos. Então, à medida que a água vai acidificando, ele vai soltando íons de cal na água, aumentando o pH e vai neutralizar, tá bom? Então, você tem que só ver a quantidade de cal que você está colocando. Se você colocar muito, aí você aumenta muito. Se colocar ele em pó, aí ele vai subir rapidamente o sistema, tá? Então, tem que tomar esse cuidado. Em outro vídeo, o Newton também perguntou: eu estou entrando hoje no teu canal, você tem vídeo montando todo o sistema, tanque, decantador, filtro, samper? Ô Newton, tenho sim. Se você pegar meus primeiros vídeos, for voltando, você vai ver como é que esse último sistema que eu tenho hoje, que ele tem o encanamento duplo em todas as conexões, você vai ver como é que ele foi montado. Eu mostro o tanque dos peixes, o decantador. Na verdade, eu só tenho um filtro decantador. Ele tem as duas funcionalidades, depois vai para o sample. Eu não tenho um espaço aqui em casa, porque na cobertura eu não tenho muito espaço para colocar vários tanques aqui, tá bom? Então, o certo seria ter um ou dois tanques de decantador antes da filtragem biológica, antes de passar pelas mídias, para depois chegar no sample. Eu não tenho esse espaço, então eu fiz de forma reduzida. Então, meu filtro ele serve como uma barreira mecânica, porque as mídias colocadas alfa 2 elas seguram a matéria orgânica, ao mesmo tempo que ali vai morar a colônia de bactérias. Tá bom? E eu tenho a cama de cultivo, que é o melhor filtragem biológica que pode existir, com minhoca inclusive, tá bom? Aí ele perguntou também, eu não sei se é uma pergunta ou se está apenas comentando. Você é brabo mesmo. Eu amo a aquaponia, sempre acompanho o vídeo. Agora eu aprendi a fazer, graças a você. Valeu, amigo. Só uma observação. Poderia colocar um pedacinho de cano de 20 colado na cap de 75 só para fazer ficar mais fácil a manutenção. Sim. Esse vídeo aqui, como montar a cama de cultivo, ele é mais antigo também. Então, eu mudei bastante de lá para cá, né? Mas eu não coloquei um pedacinho de cano ali, mas eu coloquei um aramezinho para puxar, tá? Vamos lá, outro, o Douglas Calisto. Porque eu fiz um vídeo ionizador de cobre solar e ele colocou assim: gostei muito do vídeo. Você falou em ficar forte ou até fraco. Como saber quando ficou um ou outro? Então, o Douglas, depende do tamanho do seu tanque, né? O que eu fiz foi com a placa solar, se eu não me engano, ela é de 6 células, ela é pequenininha. E para um tanque de 2.000 litros, porque eu tenho 2 tanques de 1.000, mais os decantador, tudo, ele ficou até forte. Inclusive, eu parei de utilizar, porque tem peixes que não se adaptam muito bem ao cobre. Então, o cobre ali na água ele tem que ser mínimo, sabe? Então, você coloca lá uma vez por semana funcionando, aí você tira, aí não vai ter problema. Eu deixei funcionando vários dias direto, no sistema novo, sem filtragem biológica, e aí eu acabei perdendo um peixe. E depois disso eu desativei, tá? E hoje eu mantenho meu tanque coberto. E como eu não estou tendo muito tempo manutenção, então ele acumulou bastante matéria orgânica. Então a água ficou completamente turva, tá? Não ficou aquela água transparente, não. Mas se você for usar numa piscina ou num tanque sem peixe, aí você deixa ligar direto, não vai ter problema, tá bom? Mas você vai ver que ele vai desgastando, você vai olhando, quando ele está dentro da água com sol, ele vai soltando bolinhas de ar ali. Aí você sabe que está funcionando adequadamente. O Ítalo P. Júnior, eu não sei o que é esse P, mas ele falou assim: eu gosto das lives longas, desde que com conteúdo. Parabéns, uma live que eu fiz, como controlar a amônia no sistema de aquaponia, isso tem bastante tempo também. O Franklin, não, esse aqui é do relato de cirurgia, que não vou comentar agora. Na cauda sufocálcica, a Simone Barbosa comentou: serve para plantação de melancia? Ô Simone, serve sim. Você vai jogar não nos frutos, mas você joga nas folhas, porque as folhas da melancia, assim como o tomateiro, elas são muito sensíveis ao fungo, né? E a cauda sufocálcica vai funcionar muito bem, tá bom? É importante só se você aplicar dos dois lados da folha, porque a folha é larga e ela normalmente pega umidade, né? Acaba molhando. E aí ela pega o fungo por baixo. Aí você protege em cima,
mas embaixo está desprotegido. Então é importante quando você for aplicar, fazer uma aplicação foliar por cima e por baixo da folha. E no caule também. Aí a Simone, sobre a cauda Sfokowski, parabéns, você deu uma aula. Muito obrigado, Simone. E sobre o alimentador automático, o Paulo comentou assim, fez uma pergunta. Boa noite, estou assistindo o vídeo e gostaria de saber se é possível falar com você por telefone ou zap. Ô Paulo, tem meu contato no YouTube. Se você for no YouTube, no canal do Aqua Simples, deixa eu ver o caminho aqui. Aí você clica em sobre, e lá no sobre vai ter o ver endereço de e-mail. Você clica, aí você pode me mandar um e-mail, tá bom? E aí eu te respondo por lá. A Esther Bruna colocou assim, parabéns sobre o vídeo de cauda Sfokowski, obrigado, Esther. O Guilherme, ele fala assim, Gilmar é um cara nota 10, sobre a criação de GUPS com Gilmar Alves Cortesão, membro do CCG, e realmente, o cara é muito fera, muito gente boa, nota 10 mesmo. Sobre cauda Sfokowski, o João Teixeira colocou. Parabéns, companheiro, muito bom. Sou de Minas Gerais, mas estou em BV Roraima. Vou precisar muitas doses, talvez, né? Então, João, aí Roraima aí é calor e chuva, né? Então, se eu não me engano, então realmente você vai precisar de bastante cauda Sfokowski, dependendo do que você for plantar aí, tá bom? Gente, eu vou parando por aqui então, já estamos aí a mais ou menos 25 minutos de vídeo. Agradecer a todos vocês pela participação e durante essa semana eu vou tentar fazer mais um vídeo respondendo mais alguns vídeos aqui sobre que ficaram aqui no sistema de aquaponia, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí, muita paz, feliz Páscoa para todo mundo, já passou, hoje já é domingo, né? Domingo de Páscoa, feliz para todo mundo aí. Muito juízo, muita paz para todo mundo. Fica com Deus.